História dos tempos bíblicos. O início da nação. Moisés. Gênesis termina com a família de Israel no Egito, levada para lá por causa da fome na Palestina. O Egito também era uma civilização antiga. Por ser país vizinho da Palestina, constituía frequente refúgio em tempos de dificuldade. José subiu ao poder no Egito, provavelmente durante o século XVIII a.C. Gênesis capítulo 41, versículo 41. A Bíblia, porém, não fornece o nome do faraó que deu a José autoridade política. Tampouco apresenta o nome do faraó do tempo em que Moisés foi educado na corte. Assim também, não é possível datar com exatidão a vida de Moisés, remontando talvez ao século XIII a.C. Naquele século, os reis egípcios dedicavam-se a um programa de construções no nordeste do Egito, situação que parece refletir-se nos capítulos iniciais do livro do Êxodo. A primeira menção, com exceção da narrativa bíblica, dos israelitas na Palestina encontra-se em um documento egípcio dos fins do século XIII, o Mer Nephta Esther, que sugere a existência de israelitas na Palestina, mas não como tendo tomado posse de algum território definido. O documento egípcio sugere que os israelitas tenham deixado o Egito e alcançado a Palestina durante o século XIII. Permanecem, entretanto, como possibilidades épocas mais antigas para Moisés e Josué. Sem dúvida, existe um intervalo de alguns séculos entre José e Moisés. Neste período, a família de Jacó transformou-se em uma nação, e pode-se começar a considerar Israel como um dos povos do mundo antigo, embora não possuísse um território próprio. O livro de Êxodo começa com um quadro vívido da opressão do povo em virtual escravidão do Egito. Moisés foi o homem que mudou dramaticamente essa situação. Após um encontro pessoal com o Deus de Abraão, ele desafiou as autoridades egípcias e conseguiu liderar o seu povo para fora do Egito. Israel, desde então, rememora o milagre da travessia do Mar Vermelho como a prova mais evidente de que Deus o havia escolhido como seu povo especial e que iria cuidar dele para sempre. A fase seguinte de sua história foi no deserto, nas regiões semiáridas que separam a Palestina do Egito. O evento mais importante deste período aconteceu aos pés do Monte Sinai, onde Israel aceitou um código de leis dado por Deus e comprometeu-se a adorar somente a Yahvé. Moisés também foi o personagem principal deste acontecimento, que marcou o início da fé monoteísta, praticamente a única no mundo antigo. Ainda que por séculos a idolatria tenha continuado a tentar a sociedade israelita, continuará.